eu começo esse VT falando sobre prioridades. Geralmente, nós estabelecemos uma ordem das coisas que consideramos importantes. Família, filhos, dinheiro, sonhos, objetivos e por aí vai. E nessa lista, a saúde geralmente colocamos ela em último lugar, menos quando algo inesperado acontece. Aí a gente tem que recalcular toda a rota. Hoje você vai conhecer a história de Evangeline, que precisou mudar as prioridades após um diagnóstico. Olha, teve um período na minha juventude, né, que eu estava trabalhando e estudando à noite, fazendo faculdade. E para que eu conseguisse dar conta, né, de estudar, de me preparar para as provas, eu acabava avançando madrugada dentro. Então, era um período assim de muito estresse, muita correria, não tinha tempo para dormir direito, não tinha tempo para me alimentar direito. Foi um período bem complicado, né? E que muita gente faz, né? Hoje em dia, né? Para conseguir atingir os seus objetivos, né? E é incrível que quando você abusa um pouco, né, da sua máquina, ela pede pausa, né? Então, no segundo período foi um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu trabalhava de manhã, eu trabalhava na escola dando aula, à tarde eu trabalhava no meu outro trabalho que é num banco, à noite eu fazia faculdade, e em algum momento eu tinha que encaixar um estágio, então era muita coisa diferente para administrar e acabou dando assim, tipo, uma pane na memória, bem no finalzinho do curso, né? Então, começou a dar aqueles apagões, assim. E é resultado, realmente, do cansaço, do estresse, né? E durante, sei lá, um momento em que eu conseguia me alimentar, ou em casa, alguma coisa assim, era macarrão, pizza, churrasco, salgadinho, Coca-Cola. Então, isso realmente acabou influenciando muito na minha saúde. O corpo está sempre dando sinais de quando algo não está bem. Nós é que muitas vezes não prestamos atenção nesses indícios ou escolhemos simplesmente ignorar. Diante de uma rotina tão intensa, o corpo de Evangeline não demorou muito para alertá-la de que algo estava fora do normal. Eu tinha constantes dores de cabeça, sempre sofri com muita enxaqueca durante a minha vida. Teve um período que eu tive também problemas no estômago, muita dor do estômago, tive gastrite. E, assim, o principal que me trouxe, assim, sei lá, muita dificuldade mesmo, né, sofrimento, foi uma prisão de ventre muito forte que eu tive, que durou 30 dias. E eu ainda estava na adolescência, né, foi esse período que eu te falei que foi bem complicado, que eu estava trabalhando e estava estudando, e realmente foi bem difícil porque eu não entendi o que estava acontecendo. E eu comecei a achar que eu ia até morrer, né? Porque 30 dias sem ir no banheiro, você fala, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Né? E depois de passar em vários médicos, tomando remédio, né, para poder ir ao banheiro, aí eu consegui evacuar e depois, assim, em consequência dessa prisão de ventre, eu tive outras coisas que começaram a aparecer, como por exemplo hemorroidas, fissuras, etc. e tal. Sempre fui ansiosa, preocupada com o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, e por essa ansiedade muitas vezes eu precipitava algumas coisas, né? Eu não sabia aguardar o momento correto, então isso me atrapalhou em alguns momentos na minha vida. No auge de seus 25 anos, Evangeline viu-se obrigada a interromper e reconsiderar o seu caminho, pois um grave problema de saúde a impediu de seguir adiante.
Eu tive um problema sério, né, de prisão de ventre, depois, em consequência disso, eu tive hemorroidas, e aí partiu para uma trombose, e ela ficou tão séria que depois de eu passar em 4 ou 5 médicos, o médico falou, olha, não tem jeito, vai ter que fazer uma cirurgia, né? E eu passei então por uma cirurgia, e o pós-operatório desse tipo de cirurgia é muito chato, muito dolorido, e nossa, para você conseguir se adaptar, porque você tem que mudar a alimentação, tal, tem que beber muita água, muita fibra. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu não quero nunca mais passar por isso. Por que que eu estou nessa situação? O que que eu tenho que fazer? Então eu estava tentando entender o que estava acontecendo comigo, né? E eu era jovem na época, né? Estava com 26, 27 anos por aí, passando já por uma cirurgia desse tipo, né? Então eu tomei uma decisão, eu quero descobrir o que eu preciso fazer para ter uma alimentação saudável, para ter saúde. E foi esse ponto inicial que eu comecei a pesquisar coisas sobre o que comer, como fazer, entender um pouco melhor como funciona o nosso corpo. Mudar gera desconforto, incômodo e por vezes apreensão. Mas pior do que lidar com essas emoções é permanecer no mesmo lugar. Evangeline não sabia onde ia chegar, mas decidiu que não ia se acomodar. Aos poucos, ela começou a introduzir outros alimentos no cardápio. Bom, tudo começou por tomar mais líquido, fibras, né? Comer muitas fibras. Então, no café da manhã, introduzir aveia, alguma coisa que tenha fibra, frutas, muitas frutas. E então esse foi o primeiro passo, né? Eu sei que massas acabam também dando problema de prisão de ventre. Então eu fui tirando um pouco de massa, eu comia muito pão, muito macarrão, né? Então eu fui diminuindo nas massas. Frituras, cortei totalmente, coisas gordurosas. Aí depois, com o tempo, eu fui tirando o leite, porque eu comecei a já buscar mais informações, entender que produtos de origem de laticínios, né? Eles causam dor de cabeça. Para mim era muito difícil tirar o queijo, porque eu amava queijo, mas em dado momento eu também cheguei ao ponto de tirar queijo. Carne vermelha também eu já fui tirando. Hoje, aqui em casa, eu não cozinho nada de carne, nada, tudo vegetariano, né? Depois de muito tempo, Evangeline decidiu plantar saúde e o resultado não poderia ser diferente. Em pouco tempo, ela conseguiu colher os benefícios de uma alimentação saudável. A parte intestinal, principalmente, é incrível. Você passa a comer direito, o intestino passa a funcionar normal. Então eu já tive o resultado logo que eu comecei a fazer a mudança alimentar. E da parte de dor de cabeça e tal, então teve que ter uma desintoxicação, né? Deixei também, na época eu tomava café, né, muitos anos atrás, então assim, quando você deixa de tomar café também, você passa a ter um pouco de dor de cabeça, porque existe um pouco da dependência ali da cafeína, né? Então algumas coisas você sente o seu organismo reclamando que você está mexendo, né? Mas outras coisas você já começa a sentir que, nossa, que bom, estou me sentindo mais leve, estou me sentindo mais disposta, a minha mente está funcionando melhor, sabe? Então você vai sentindo essa transformação. Hoje eu acordo disposta, eu não fico sentindo sono o dia inteiro fazendo a minha atividade ela é mais mental, né? Então quando você faz uma atividade meio parada, naturalmente dá um sono, eu não sinto sono de dia, né? Então me sinto disposta. Sinto que a minha ansiedade deu uma controlada, né? Hoje eu consigo, tranquilo, esperar por algo que vai acontecer sem ficar ali, né? Desesperada. Então, assim, mudou muita coisa eu senti mesmo, sabe? E isso é tão bom que eu sinto desejo de contar para as outras pessoas, né? Sobre o que é bom, o que aconteceu na minha vida, como eu posso ajudar uma pessoa também e que passa, né, pelos mesmos problemas ou problemas diferentes, mas que está ligado à alimentação, ao estilo de vida. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pois é, hoje Evangeline não precisa explicar os benefícios de uma alimentação saudável. Aqueles que a cercam percebem claramente a diferença
apenas ao olharem para ela. Olha, um impacto muito importante, inclusive o fruto que você colhe disso. No meu trabalho, as pessoas, elas me conhecem pelos meus hábitos, porque eu sempre chego com alguma coisinha gostosa, diferente e natural. Estou sempre dando conselhos, né, para os meus colegas, né, para os meus parceiros ali no trabalho. E, consequentemente, o fato de eu ter esse hábito saudável, né, então isso acaba externando, né, na pele, no cabelo, no peso, né, na disposição. Então as pessoas percebem isso. Então elas vêm perguntar: o que você faz para ter uma pele assim? O que você faz para manter o peso? Né? Então o seu testemunho. E isso é uma porta para você, além de ajudar as pessoas também, né, de também testemunhar sobre Deus, né, sobre o que o nosso Criador nos disponibilizou para que a gente tivesse saúde, né, os remédios naturais.